O Ângelo é talvez o homem mais discreto do mundo. É o homem mais secreto do mundo, quase. Ele é um pessimista nato, né? É uma figura assim. Ele é uma figura, né? Eu gosto muito dessa ideia de que as coisas têm várias possibilidades de ser. O Ângelo é muito habilidoso em fazer coisas, é muito engenhoso. Ele pensa a estrutura do objeto. Ele está sempre em diálogo com vários campos. Aí o trabalho dele é único, né? Ele é um cara feliz, né, na maneira dele. Né? Eu certamente gosto muito que as coisas sejam corpos. Assim, acho que o meu trabalho lida muito com a ideia de algum tipo de corpo e tem que ser corporal como coisa final, né? Às vezes, assim, ou às vezes não, sempre, o mais interessante não é o corpo lá que eu vou chegar no final, mas o caminho para chegar nele. Vim para o Rio, enfim, fazer a ESD com 19 anos. 74. E fiquei. Fiquei. Eu queria estar sozinho em algum lugar, queria sair de casa. E nunca cogitei voltar, isso é engraçado. Não. Ele escolheu morar no Rio, né? A família morava em São Paulo, toda a família dele. Eu sempre acho interessante quando você, mesmo no mesmo país, opta por uma outra cidade que tem aspectos muito diferentes da sua e escolhe. É assim, o lugar que eu me sinto em casa, mas assim, eu me sinto carioca. Seria um pouco forçar a barra dizer que eu me sinto carioca, mas também não me sinto paulista. Eu era assim, filho de um italiano que tinha lutado no exército italiano, você estava do lado errado da história, né? Então isso te coloca um pouco assim, você está naquele lugar, mas você não é muito dali. As suas referências não são as de todo mundo. Então, se eu me confronto com clichês cariocas, excessivamente cariocas, eu estranho. Aliás, acho que qualquer carioca inteligente estranha, né? Enfim, comecei a fazer desenho industrial, já trabalhar para me virar aqui, para me sustentar, né? E aí fui fazer parquilagem e fui fazer aula de pintura com a Áquila. Acho que foi uma geração que se educou já fazendo, botando a mão na massa. Eu nunca fui apresentado ao Ângelo, assim, esse aqui é o Ângelo. Mas a gente começou a se encontrar nos anos 80 e me lembro no Parque Lage de encontrar com ele. Eu me lembro bem do Daniel, que ele veio pedir um tubo de tinta para mim emprestado. Eu conheci o Ângelo nos anos 80, 82, 83, no Parque Lage. Um tempo depois a gente alugou um ateliê, nós alugamos um ateliê juntos no Botafogo. Eu, ele, Luiz Pizarro e o João Magalhães. E daí era tudo muito simples, uma casa muito pequena em Botafogo, cada um tinha um quartinho. Assim, eu sou um cara muito quieto, eu era muito mais calado e tímido, mas tinha ali um turbilhão muito grande, uma energia muito grande de fazer coisas, né? Eu não tinha compromisso, em princípio, com nada além de estar no meu ateliê, sabe? A gente nunca problematizou, nunca pensou muito em arte, discutir arte. A necessidade era ter um espaço comum para todos trabalharmos. Esses ateliês coletivos eram coletivos, na verdade, por uma questão mais econômica do que de ser um coletivo no sentido, pelo menos os que eu participei, tá? Feito terapia em grupo, que você não consegue pagar uma individual, né? Eu sei que bem no começo o Ângelo parou de pintar. Eu acho que ele não chegou a desenvolver uma coisa muito pessoal com pintura. Não tem. Não vai achar. Nem sei onde foram parar. Mas aí ele passou a fazer objetos. Ele saiu do bidimensional, que muita gente da geração 80, né, era pintor, quer dizer, pintor de vastas dimensões e tal. E ele foi se repensando assim, fazendo uma coisa quase que um artesanato, assim, umas coisas de madeira que tinham alguma espécie de véu em volta, que ele foi criando, passando
do bidimensional para uma espécie de possibilidade de relevo e de coisa, daquilo virar uma coisa. O primeiro objeto foi engraçado. Eu peguei uma tela, que era uma tela solta, sem bastidor, e eu fiz um corte curvo, assim, tirei um pedaço. Eu fiquei olhando para aquela curva e fiz um objeto que era uma construção de compensado com tela esticada e a silhueta era exatamente dessa curva. E essa lona que eu estiquei, esse tecido, eu pintei quase como se fosse uma tela. E aí eu comecei a fazer rapidamente vários tem até um pudor de chamar de escultura, enfim, vários objetos, várias construções que eram com esse mecanismo de usar compensado e esticar um tecido em cima que criava um volume. E nos primeiros anos, assim, esse modo de construção foi o meu mecanismo, sei lá, a linguagem que eu estava definindo ali. Eu acho que se deixasse, sabe, ele não iria a lugar nenhum, ele ia ficar no ateliê o dia inteiro, sabe? Trabalhando, estudando. Esse primeiro ateliê era minúsculo, muito pequeno. Isso era na Rua São Clemente. Foi onde eu fiz os meus primeiros trabalhos. Uma coisa engraçadíssima, um dos trabalhos, na hora que a gente saiu dali, não tinha como sair, porque ele não passava pela porta, pela janela. Eu estava só pensando no trabalho e não pensei que ele tinha que sair dali, entendeu? Estava no térreo, o Daniel ficava em cima, todos os outros ficavam em cima, o térreo era menor. Obviamente, eu passava pelas salas e olhava o que estava acontecendo. O Daniel pingava tinta em cima do meu trabalho. Como o chão era de madeira e um pouco precário, às vezes eu tinha que me ligar para não sujar as esculturas do Ângelo que ficava na sala de baixo, entendeu? Não, porque ele pintava no chão, jogava, e aí chovia. O Daniel chegou a usar, em alguns quadros dele, restos, máscaras, restos de compensado de recortes meus. E tem um trabalho que eu sei que é muito importante para ele, que chama, acho que O Beijo do Hélio Perdido, que lembra muito uma peça que eu fiz em chumbo, que não existe mais. É um trabalho que é uma daquelas estruturas de madeira que ele fazia, cobertas com lona, e parecia um pássaro de boca aberta. É inevitável que a simples convivência nossa fazia com que as obras fossem contaminadas por isso, sabe? Eu não me dei conta, mas era formalmente, muito parecido com uma escultura do Ângelo, sabe? Ele, de uma maneira, me ajudou a formular o que eu estava fazendo, a pensar as minhas coisas, né? Eu acho que tem também um tipo de comunicação não verbal, sabe? A presença, a proximidade dos trabalhos, eles meio que se contaminam a atitude, né? Ele não se sente completamente confortável em quase nenhuma situação, sabe? Isso ele me passa. Isso eu acho interessante. Eu me identifico com isso, que eu acho que talvez tenha a ver com o que a gente faz, sabe? Nós sempre fomos os melhores amigos, mas sem exercer esse título, sabe? Outro dia ele passou um dia comigo, eu falei, pô, Ângelo, eu estou muito aliviado, você reclamou muito mais do que eu hoje. Ele é um pessimista nato, né? O humor dele é, assim, sarcástico, né? Ele sempre vê as coisas pelo pior lado, né? Ele é engraçado, mas ele não tenta ser engraçado, sabe? Ele é um personagem, ele é mais contido, eu acho. O Ângelo é uma pessoa assim, se você não puxar, ele não vai falar nada. Se você for ver uma exposição dele ou comentar alguma coisa, ele vai permanecer mudo. Não é um falastrão, assim. A Sarinha sempre me fala essa coisa que o Ângelo acorda e não gosta de falar com ninguém. Que ele fica mudo até o meio-dia. Ele tem vergonha, assim, de falar em público, por exemplo. O cara, ele é um tímido, né? Então, eu fui numa palestra com ele, né?
Ele tinha várias coisas para falar, opiniões assim, relevantes, interessantes e tal, só que ele falava tão baixo que ninguém conseguia ouvir. Eu falava assim, Ângelo, projeta a voz, não dá para ouvir o que você está falando. O Ângelo é talvez o homem mais discreto do mundo. É o homem mais secreto do mundo, quase. É tão secreto que eu nem sei. Ele é alguém para quem todo mundo pode contar muitas coisas e que você sabe que jamais elas vão sair dali. É uma figura assim. É uma figura, né? O Ângelo sempre foi casado. Eu acho que ele nasceu casado. Eu não conheci o Ângelo antes da Sara, acho que ninguém, né? Eu não sei. Eu não conheci. Se o Daniel não conheceu, o Daniel conheceu? Não, se o Daniel não conheceu, ninguém conheceu. Há pouco tempo, eles foram deixar uma coisa comigo para eu levar para uma amiga de Nova York. E o Ângelo foi dirigindo a Sarinha, a mulher dele, que foi me entregar, né? E aí ela falou assim, seu amigo tá ali. Aí eu fiz assim. E ele fez assim. Ela promove esse encontro do Ângelo com o resto do mundo, né? Senão acho que o Ângelo não falaria com ninguém, né? O Ângelo tem um aspecto assim de reserva que eu acho que é necessário talvez para ele poder trabalhar também sem entrar num certo bolo, sem se dissolver, né, no próprio trabalho. Porque eu acho que às vezes a pessoa vira tanto garoto propaganda de si, do seu trabalho, das suas troços, que você não é mais nada, né? Que você não pode pensar, né? Não tem dimensão de silêncio para trabalhar. Eu acho que ele não perde essa dimensão de silêncio. Acho que tem uma coisa de uma escuta que tem a ver com esse silêncio dele. É um silêncio que vai elaborando também uma escuta e uma observação do trabalho dos outros. Então, eu acho que tem esse dado, né, de ser alguém que você silenciosamente sabe que está ali. Gosto muito do trabalho dele como escultor e vejo também muitas mudanças de material, mudanças das coisas monumentais para coisas menores, mudança do material que lembra mais o mais duro, né, que lembra os esqueletos, o osso e tal. E depois esses materiais que ele está trabalhando agora do acrílico, né, a coisa do jogo, de trabalhar com a transparência, com acrílico e tal. Às vezes, o processo tem a ver com coisas muito circunstanciais, assim, como, por exemplo, há um tempo atrás, quando eu fiz os primeiros fatiamentos, né, eu queria fazer uns desenhos que flutuassem, assim, as camadas no ar. Aí eu usei o vidro para sustentar esses fios no ar. Só que isso, enquanto coisa imaginada, o vidro é transparente. No mundo de verdade, o vidro não é transparente. O vidro tem uma presença física muito grande. Se você juntar um monte de placas de vidro, fica um bloco verde. Ele vai perdendo transparência. Então, assim, ele tem uma presença física muito intensa. Então, quando eu usei ele para segurar o arame no ar, ele era, assim, um vidro abstrato. Quando eu fiz a peça, o vidro começou a dizer oi, né? Aí eu pensei em seguinte, por que não usar só o vidro? Esquece o desenho. Corta o vidro e a borda dele vai fazer o desenho. E aí eu comecei a fazer um monte de trabalhos que eram umas construções de vidro. A gente tem em comum talvez o interesse por uns objetos achados, né? Nós somos vizinhos, ele está do lado de lá do Jardim Botânico, eu estou do lado de cá. Eu sei que eu vou na ateliê dele que ele faz umas coletas no Jardim Botânico de objetos, de folhas, de sementes, e aí ele analisa aquilo de um jeito estrutural e considera aquilo esculturas. E às vezes quando eu faço isso eu não sei nem muito bem o que eu vou fazer com esse material, né? Mas pode ser procurar de novo o tal da curva. Aqui tem um negócio que, peraí. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma... Eu achei agora, quando eu tava viajando lá no Nordeste. E ele... Sei lá, eu lembrei dele, né? É uma sobreposição de linhas, assim, né?
tem a ver com o tempo, né? O trabalho dele tem a ver com o tempo, né? Eu tenho um desenho dele que são várias linhas assim sobrepostas, né? Que eu acho que ele tirou de um crânio, né? Que ele vai sobrepondo. Só que é de caneta, é num papel, não é, porque depois ele fez vários em metal e madeira, né? Eu acho que era um estudo que ele fez num papel de seda e são as linhas assim, que parece muito com o tempo, sabe? Que aquilo ali vai acontecendo e como se tivesse uma evolução da... Nós um pouco começamos a trabalhar na Casa Rui juntos. Quase todas as coleções da Casa Rui, projeto do Ângelo, ele que fez o projeto gráfico de tudo. Eu fui para lá em 81, ganhar pão, né? Enfim, tinha que pagar as contas. O mercado de arte, 30 anos atrás, era incipiente, né? As gerações imediatamente anteriores tinham uma postura muito crítica em relação ao mercado, né? Eu acho que o Ângelo pôde se manter à margem do mercado por conta do emprego público, de certo modo. Eu acho que ele pôde, ele sempre, a Casa Rui sustentou ele ao longo dos anos e tal. Eu acho que isso, na verdade, permitiu a ele só fazer exatamente o que ele queria. Então, eu acho que ele pôde parar, ele tem momentos de silêncio dele grandes, que eu acho que nem sempre um artista que precisa do mercado o tempo todo pode se permitir. O que eu mais gostava de fazer era capa. Isso diz alguma coisa, né? Eu adoro a singularidade fechada da capa, o tamanho do problema é uma coisa que eu curto muito. Né? Havia todos os projetos gráficos de livro, de capas, de tudo. Enfim, aí tem essa coisa de que ele tinha um trabalho aqui muito intenso, na verdade. Eu nunca vi o Ângelo faltar, por exemplo. É uma coisa... Eu sei que tinha uma coisa assim que o Arthur Azevedo dizia, né, o Machado de Assis, que o Machado de Assis nunca faltou ao trabalho na repartição, né? Eu posso dizer como o Arthur Azevedo, que o Ângelo não faltava ao trabalho na repartição. Tem uma coisa que era um barato para nós ter o Ângelo aqui, quer dizer, que primeiro pela inteligência, né, pela maneira de pensar os próprios livros, de pensar o livro como um objeto agradável, né, e bacana. No design você está respondendo para uma pergunta, você está resolvendo um problema, você tem que dar uma resposta para alguma coisa. E na arte não tem que dar resposta para porra nenhuma, no meu modo de entender. Acho até que a gente tem dado resposta demais às vezes, né? A gente está no mundo que quer explicar demais, sabe? E artes visuais é uma coisa que é visual, né? O que a gente faz é um negócio que tem a ver com um tipo de expressão que vem antes da palavra. Talvez a diferença para alguns momentos da literatura é que isso não tem um tema específico, né? Em geral, eu prefiro arte que não está relacionada a uma questão social. Eu prefiro uma coisa que você olha, ou conviva, ou entre, e se relacione com aquilo e você resolve. Aquilo acontece na sua cabeça. O espectador é o autor, né? É o coautor. Tem uma passagem, um momento assim, de passagem interessante, que é quando eu fiz a Baleia. A Baleia foi um concurso, né? Convidaram, acho que cinco artistas para apresentar um projeto para a Praça Mauá. Uma situação absolutamente nova para mim. Não é um ambiente fechado, que define uma certa escala, ou seja, a escala pública, uma praça, com um viaduto passando a perimetral. Eu fiquei meio apavorado pelo momento. É feita aquela história de que o medo é importante para a sobrevivência da espécie, né? Então, uma espécie de medo que faz com que você produza, né? E aí eu me dei conta que a estrutura das peças que eu estava fazendo já era algo em si, já tinha, a construção já estava meio resolvida ali. Num certo momento eu percebi que a pele que eu já estava colocando quase automaticamente não era fundamental, né? E aí eu construí, enfim, fiz a Baleia como uma maquete. Para o meu espanto, acabei ganhando, nunca achei que fosse ganhar, ganhei o concurso, e aí o susto foi, bom, agora tem que fabricar esse negócio, né? Foi engraçado, porque tinha que ter os desenhos técnicos de construção, e não tinha, porque eu não achei que fosse construir, então eu fiz direto a maquete, sem desenhar, né?
produz toda a escultura, ele vai pensando além da escultura, sabe? Do objeto. Ele vai pensando no espaço, né? A gente conversa muito sobre as técnicas, sabe? Tenho muito interesse em como ele desenvolve os projetos dele e ele é o maior pesquisador, né? Então ele tem um conhecimento técnico que em geral eu não tenho. Então eu comecei a fazer uma série de retratos de artistas que eram meus amigos e de alguma maneira tentar encaixar o trabalho, fazer um comentário sobre o trabalho no retrato. E naquela época o Ângelo estava trabalhando com ossos. E aí fui no ateliê, fiz umas fotografias dele, fotografei os trabalhos e fiz uma série de pinturas e desenhos usando os ossos e o retrato dele. Acho que talvez o comentário seja assim sobre a estrutura, sabe? O Ângelo é um escultor, ele pensa a estrutura do objeto, né? O que sustenta aquilo, qual é o material que sustenta. E eu acho que o interesse dele pelos ossos era justamente pensando na estrutura do corpo humano, né? E não sei se objetivamente ou intuitivamente ou inconscientemente, acho que esse é um caminho possível para você tentar entender o trabalho dele. Quando ele deixou de trabalhar com os ossos, ele passou ele continuou tentando entender como os materiais funcionariam de uma maneira estrutural assim e independente do corpo, né? E aí eu achei que o trabalho dele deu um salto. Hoje em dia eu trabalho muito digitalmente, trabalho muito no computador. Está sempre experimentando coisas contemporâneas, né? E pensando no trabalho dele com isso. Mas não de uma forma artificial. Ele não começa, eu acho, da técnica da impressora 3D, mas ele agrega aquilo e acha naquilo uma coisa que estava antes, entendeu? Eu fiz uma elipse, girei, fiz esse zeppelin, tá? Mas eu vou fazer essa outra aqui. Que era isso, depois eu dei uma torcida. Aí uma vez feito o sólido, você tem que exportar ele num formato que o programa da impressora vai entender. Ele faz tudo, né? Nem todo artista sabe fazer tudo, né? E o fato dele dominar a tecnologia eu acho que é um diferencial mesmo, porque você começa a interferir no processo enquanto você está criando, enquanto você está no computador ainda, né? Você tem que abrir um fatiador. Isso aqui é o programa que vai fatiar e botar em código para a impressora entender, né? Então isso aqui é a representação da mesa dela. Ó, aqui já está do jeito que vai sair lá. É gráfico, você vê, o trabalho dele é super gráfico. Trabalhar digitalmente é trabalhar com informação. Nós somos um monte de informação. Se você começar a pensar micro, né, assim, moléculas, átomos, né, isso tudo tem concretude, mas num certo nível é pura informação. Há um tempo atrás eu estava imprimindo uma gravura digital, mas assim, um desenho, uma impressora jato de tinta, e a impressora deu lá um piripaque e parou de imprimir o desenho e começou a imprimir texto, código. Assim, eu não sei literalmente o que aconteceu aí, mas assim, para o meu consumo eu interpreto que ela parou de traduzir o arquivo para sair como desenho e mandou direto o código, né? Como se tivesse uma falha e começou a falar numa outra língua. Então, eu gosto muito dessa ideia de que as coisas têm várias possibilidades de ser. Aquilo pode ser um enunciado e pode ser uma coisa física que você põe a mão e tem escala, temperatura, textura, peso, enfim, presença física, né? Um corpo. Eu acho que ele é uma referência para pessoas de gerações completamente diferentes e para pessoas de outros campos de trabalho, como um trabalho que é um trabalho construído a partir da experiência real
desse artista. Quer dizer, o trabalho dele não segue nenhuma moda em termos de material. Ele tem um olho próprio, né? Isso é raro, né? É muito raro. O Ângelo é muito habilidoso em fazer coisas, é muito engenhoso e fabril. As coisas dele não são muito simples. Eu acho que ele é um cara que vai descobrindo o trabalho à medida que vai fazendo também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ter em comum. Não existe nada muito predeterminado. Com o tempo, tem uma construção, ele vai acumulando, vai agregando algumas experiências ao trabalho. Então, com o tempo começa a surgir o problema, a maneira como ele está organizando aquilo, começa a surgir o que se fosse a identidade dele como autor, né? O que ele está querendo mostrar, falar. O trabalho dele é único, né? Não tem ninguém que faça nada parecido com o que ele faz. Quase asséptico, né? Tem uns que são frios, assim, que é calculado, né? Acho que isso tem a ver com ele. Sei lá, é maluco.